Bom dia. O Exame Nacional de Curso, também conhecido como Provão, tem revelado que o ensino superior em nosso país anda mal das pernas. Se o desempenho dos estudantes não é bom, o mesmo se pode dizer das nossas universidades. A Comissão de Avaliação dos Cursos de Graduação tem mostrado que existem muitos cursos espalhados pelo país sem condições de oferecer aos estudantes um ensino de qualidade e uma preparação adequada para o mercado de trabalho. Este é o caso, por exemplo, dos cursos de comunicação social com habilitação em jornalismo, que funcionam no Espírito Santo. Na avaliação do MEC, os cursos oferecidos pela UFES e pela FAESA apresentam uma série de deficiências. Também no Provão, onde é avaliado o desempenho dos estudantes, a UFES recebeu o conceito C, enquanto a FAESA recebeu o conceito D. Hoje no programa Estúdio vamos saber por que os dois únicos cursos que formam jornalistas no estado apresentam deficiências. E vamos conversar com os professores e também jornalistas Vitor Israel Gentili e Edgar Rebouças. O Vitor Gentili é professor do curso de Comunicação Social da UFES e o Edgar Rebouças da FAESA. O professor Vitor Gentili também faz parte da Comissão Especial de Avaliação dos Cursos de Comunicação. E você também está convidado a se juntar a nós e a participar também deste bate-papo, fazendo perguntas ou dando a sua opinião. Afinal de contas, ninguém melhor do que vocês que acompanham a cobertura da imprensa local, seja pela TV, pelo rádio ou pelos jornais, para avaliar o desempenho de nós jornalistas que passamos pelas universidades. Fiquem à vontade para opinar e para isso liguem para o telefone do estúdio 223-6802 ou então utilizem o nosso fax, cujo número é o 222-3117. Bom dia, Vitor. Bom dia, Edgar. Bom dia. Prazer em tê-los aqui no programa Estúdio. Eu vou começar esse bate-papo pelo Vitor, primeiro pelo Vitor, querendo que o Vitor, já que faz parte da comissão de avaliação dos cursos de graduação em jornalismo, por que, vamos dizer, os cursos tanto da UFES quanto da FAESA apresentaram deficiências, tanto no Provão quanto na avaliação dessa comissão? A questão é complexa. A avaliação das condições de oferta foi uma avaliação que procurou reunir procurou avaliar todos os 86 cursos que fizeram Provão no ano passado. O resultado, de um modo geral, foi um resultado muito ruim. O resultado da FAESA, surpreendentemente, foi um resultado bom. A FAESA teve conceito bom no seu corpo docente, conceito bom na sua organização didático-pedagógica e conceito insuficiente apenas em instalações, que foi um quesito onde, por exemplo, 90% das universidades federais tiveram conceito suficiente e 73% das escolas avaliadas tiveram conceito insuficiente. No caso da UFES, a UFES teve conceito insuficiente nos 3 quesitos, mas eu atribuo que esses conceitos não correspondem à realidade da UFES, correspondem às circunstâncias de como foi feita a avaliação, dificuldades de comunicação, dificuldades de levantar documentos e apresentar documentos para a comissão, o que impediu que a realidade do curso da UFES fosse mostrada. Quer dizer, o conceito que a UFES tem não corresponde à realidade do curso da UFES. Certo, mas aí houve falha de quem? Da comissão, que não apurou direito, ou da própria universidade, que não ofereceu as condições necessárias para que a comissão fizesse uma avaliação mais real? Olha, eu como membro da comissão, eu prefiro não apontar falhas e não apontar culpados. Quer dizer, eu não estive aqui durante a avaliação, tá certo? Eu conheço alguma coisa, mas eu prefiro não apontar falhas. Eu confio nos avaliadores que estiveram aqui, da mesma maneira como eu confio nos meus colegas professores que receberam os avaliadores. Certo. Agora a UFES, ela recebeu o conceito insuficiente com relação ao corpo docente. Isso corresponde à realidade? Não, isso não corresponde à realidade, porque vários professores de outros departamentos não se interessaram, não conseguiram, não mostraram a documentação da sua titulação. E os professores do departamento de comunicação, especificamente da área de jornalismo, não puderam documentar a sua atividade profissional, não puderam documentar a sua produção jornalística. Eu acho que uma série de documentos necessários que é preciso
de uma acumulação prévia antes de receber a visita não foram feitos, o que prejudicou a avaliação da UFES no seu corpo docente. No caso dos laboratórios, também o conceito suficiente não corresponde à realidade? Mas aí a realidade dos laboratórios é uma realidade, no caso das universidades federais, de todo o Brasil, apenas 2 não obtiveram conceito insuficiente. Aí é uma contradição do MEC, que é muito exigente, mas não oferece os recursos para que as universidades cumpram as exigências que ele mesmo faz. Agora, Edgar, por exemplo, a FAESA, ela foi relativamente bem na avaliação que é feita pelo MEC, não é? Aquela avaliação que uma equipe de professores vai lá, né, e faz a avaliação das condições, que diz respeito à qualidade, né, condições de ensino, né? Eu gostaria de saber o seguinte, a FAESA recebeu, foi relativamente bem conceituada nesse quesito, mas mal conceituada no provão. Então, como é que você explica isso? Quer dizer, a universidade, ela oferece boas condições, né? Seria o quê? Culpa dos alunos? Eu sei que culpa é uma palavra um pouco pesada, mas vamos dizer assim, responsabilidade dos alunos no caso? Existe um fenômeno nacional, e isso não só nos cursos de comunicação e jornalismo, de um desinteresse dos estudantes hoje universitários, até do que vai ser sua carreira, do que ele está estudando, para que ele está ali. É uma crise de identidade do estudante universitário. E a gente identificou esse problema com os nossos alunos que fizeram esse provão no ano passado, no seguinte, eles não tinham muito bem claro se aquele provão estaria avaliando o que eles estudaram, estaria dando um lugar no mercado de trabalho para eles. Quer dizer, eles não estavam muito bem certos do que via ser aquele provão, as regras não estavam muito bem claras. E eu participei, como membro da Intercom, como fiscal da elaboração do provão aqui em Vitória, da aplicação da prova. E eu conversava com os alunos, tanto da UFES como da FAESA, no momento que eles saíam da prova, eles falavam assim, poxa, mas essa prova é muito chata, não estava com tempo de fazer, isso é um domingão, um sol danado. Então eles falavam assim, poxa, tem que ficar aqui, isso aqui não vai valer de nada para mim mesmo. Essa nota vai ser atribuída só à faculdade. Quer dizer, então não existe ainda uma ligação, uma responsabilidade de que aquele resultado da prova vai estar associado a ele no mercado. Quer dizer, eu tive situações de, quando saiu o resultado, em novembro, os alunos já estavam formados, alguns já estavam trabalhando. E ligaram para mim, falando que tinham ficado com vergonha, já trabalhando nas redações, trabalhando em Gazeta, trabalhando em Tribuna. Duas estudantes que já estavam trabalhando na Gazeta falaram que foram chorar, porque ficaram com vergonha de terem tirado D numa prova que elas, na verdade, não tiraram D, mas o conjunto dos 100 alunos que fizeram, tiraram D. Então, quer dizer, falta essa responsabilidade ainda, não é culpa dos alunos, mas uma responsabilidade do papel do estudante, do mercado. Agora, vamos partir da seguinte hipótese, Edgar, de que, por exemplo, esse conceito insuficiente dos estudantes no provão tenha sido não porque eles não tinham uma certa clareza do que esse exame realmente queria avaliar, mas vamos dizer assim, por desempenho insuficiente mesmo, né? Isso significa o quê? Que não basta apenas a universidade oferecer um bom quadro de professores, uma boa instalação. Quer dizer, depende também dos estudantes, do tipo de estudante que aquela universidade está recebendo. Quer dizer, como você falou no início, nós 3 somos jornalistas. Nós 3 tivemos um desempenho, agora os 3 nós somos professores, e desde a universidade a gente já mostrava um empenho. Quer dizer, nós 2 nos formamos aqui na UFES, teve esse monte de nota insuficiente, e mesmo se fosse mais insuficiente ainda, a gente seria hoje, assim, jornalista da forma como nós somos. Tivemos um destaque porque a gente saiu procurando outras coisas fora da universidade. O grande problema que ocorre é que os alunos ficam muito limitados a estar em sala de aula. Então o professor vai me ensinar, eu vou aprender a ser um jornalista, eu vou ler esses livros aqui. E não sai procurando uma formação autodidata, quer dizer, procurando aumentar sua cultura geral. Esse é um grande problema, principalmente na formação de jornalista. Né? Você concorda com isso, Vitor? Em certo sentido, sim, mas eu queria acrescentar um dado que eu acredito fundamental. Há uma deformação nos resultados do provão decorrente decorrente oriunda já do vestibular, tá certo? Quer dizer,
As universidades públicas, todas elas vão melhor que as universidades particulares no provão. Isso é porque as universidades públicas são melhores? Também. Mas é também porque no vestibular as universidades públicas selecionam os melhores alunos e deixam os demais para as universidades privadas. Então, quer dizer, houve muita dúvida, porque no caso agora do curso de jornalismo, várias universidades conhecidas, o caso mais famoso é a Federal do Rio de Janeiro. A Federal do Rio de Janeiro, o vestibular é de 50 por 1, tá certo? Eles tiveram conceito A no provão e tiveram uma avaliação muito ruim na avaliação das condições de oferta. Ora, o curso da Federal do Rio de Janeiro não tem laboratório fotográfico, o curso não tem laboratório de rádio, não tem laboratório de televisão, o curso tem problemas graves na sua organização didática pedagógica e tem problemas graves. Agora, tem professores bons... de lá vão trabalhar na Globo. Tem professores que tiveram uma câmera para fazer... Pois é, nunca tiveram. E, portanto, tiveram uma boa... Lá é 50 por 1. Quer dizer, a UFES, eu sou professor da UFES há 17 anos, e eu observo claramente que o mesmo curso tem profissionais diferentes, tem alunos diferentes, quando o vestibular era 4 por 1, e depois quando o vestibular passou a ser 14 por 1. Ok. O bate-papo com os professores Vitor Gentili e Edgar Rebouças sobre o baixo rendimento dos cursos de jornalismo no Espírito Santo continua no próximo bloco. O intervalo é rapidinho, o estúdio volta já. Ok, estamos de volta com os jornalistas e professores do curso de Comunicação Social, Vitor Gentili e Edgar Rebouças. Tanto a comissão quanto o provão apuraram que os dois únicos cursos de Comunicação Social do Estado com habilitação em jornalismo apresentam uma série de deficiências. Lembrando que você não só pode, como deve participar também deste bate-papo, fazendo as suas perguntas ou dando a sua opinião. Para isso é só ligar para o telefone do estúdio. O número é o 223-6802 ou então utilize o nosso fax, cujo número é o 222-3117. Edgar, eu gostaria de retomar um pouco o último depoimento do Vitor Gentili, antes de nós irmos para o intervalo. Quando o Vitor falou, né, citou que as universidades públicas, né, elas selecionam melhor os estudantes do que as universidades particulares. Você concorda com isso? Não é que assim seleciona melhor. Os critérios de seleção são até bem semelhantes, porque quem organiza o vestibular da FAESA, por exemplo, muitas pessoas que fazem parte da organização do vestibular da UFES. Então não é a questão de ser mais criterioso ou não para entrar. O que acontece é o seguinte, os cursinhos preparam os alunos para entrar na Universidade Federal. Se os alunos não passam na Federal, aí sim é que eles vão fazer um curso particular. Isso não só para comunicação, para administração, economia, os outros cursos que tem aqui no estado. Quer dizer, outro dia eu estava vendo uma estatística que lançaram, na Grande Vitória são 19 cursos de administração. Só um é federal, da UFES. Quem não passa na UFES vai tentar nos outros. Aí vai por critério de escolha, quer dizer, onde tem outro de administração, a FAESA, o VV e tal. Então não seria o caso de dizer que, por exemplo, passar no vestibular da FAESA é mais fácil do que passar no vestibular da UFES, não seria por aí? Não é por aí. A concorrência é menor, mas o que acontece é o seguinte, não é questão da concorrência, é como um corredor que chega em segundo lugar, ele está chegando. Bom, uma outra questão que eu queria levantar com vocês dois é a seguinte, o governo federal, o Ministério da Educação, né, com o provão e com essa comissão, né, de avaliação dos cursos, né, de oferta de cursos, ele procura, né, melhorar a qualidade do ensino superior. Agora, por um lado, o governo também, isso aí muito no caso das universidades públicas, o governo não investe na universidade pública, né? E quando eu vejo esse tipo de avaliação, quer dizer, isso numa opinião bem pessoal, eu acredito que o governo está avaliando a ponta do iceberg, quer dizer, ele não está avaliando na base, que para mim, por exemplo, se hoje os estudantes, eles apresentam uma série de deficiências, e aí no caso dos estudantes, né, se eles apresentam deficiências, eu acredito que não seja só daquele período da universidade, quer dizer, essa deficiência já vem anterior, já vem de um ensino básico mal feito, já vem de um ensino secundário mal feito. Gostaria de saber a opinião de vocês com relação a isso. Vitor? Com certeza, quer dizer, o aluno que ingressa na universidade, mesmo o aluno que ingressa enfrentando um vestibular bastante disputado, ele ingressa com muita deficiência no domínio da língua, com muita deficiência no
no domínio de uma série de informações. Quer dizer, o ensino de primeiro grau e o ensino médio aqui no Espírito Santo e no Brasil são muito fracos. Isso faz com que o ensino superior naturalmente seja fraco. Agora eu queria trazer para debate, tá certo, uma questão que eu acho que antes que é a questão do ensino de jornalismo especificamente, tá certo? Eu pessoalmente considero o ensino de jornalismo hoje no Brasil um ensino esquizofrênico. Por quê? Porque é um ensino onde você tem teoria de comunicação, que é uma teoria que não serve e não embasa, não permite a compreensão efetiva dos fenômenos jornalísticos como eles se dão de fato, e você tem uma prática de jornalismo que na realidade vira uma prática sem teoria, porque a teoria não é uma teoria que embasa a prática. Então a gente tem uma prática que tende a ser uma prática ou que reproduz o mercado de forma acrítica, quer dizer, simplesmente reproduz o que se faz sem pensar se o que se faz é bem feito, é mal feito, é correto, é errado, está certo, ou você tem experimentalismos que também não levam a nada, que é na alternativa da negação do mercado. Eu acho esse o problema mais grave do ensino de jornalismo de um modo geral no Brasil. O Vitor está falando uma realidade que acontece nas federais, que ocorre, ele até citou o problema dos professores de outros departamentos que não enviaram a documentação e tal. Então é o seguinte, um professor que dá sociologia na Universidade Federal é um professor do departamento de sociologia. Ele não necessariamente está ligado aos problemas da comunicação. Já nas universidades privadas, pelo menos na FAES a gente tem feito isso, é o seguinte, o professor de sociologia é um jornalista com mestrado em sociologia. O professor de teoria da comunicação é um jornalista com um mestrado também na área. Então, quer dizer, a gente está tentando sempre colocar as disciplinas teóricas fazendo uma ligação direta com as práticas. A gente mudou a grade curricular recentemente do jornalismo, que antes era aquela coisa estanque, teoria, e depois só prática. Agora não, a gente tem uma mescla, desde o primeiro período ele já tem disciplina prática, casando interdisciplinaridade com as disciplinas teóricas, até o último período. Então a gente tem filosofia no sexto período, tem história do jornalismo, teoria do jornalismo, bem mesclado, assim, dá para tentar pegar esse problema. Certo. Agora uma outra questão que essa inclusive gera muita polêmica é o seguinte, existe uma corrente, né, que defende, vamos dizer, um curso de comunicação social sem habilitação específica para jornalistas, né? Quer dizer, um curso de comunicação que formaria a figura do comunicólogo. Esse comunicólogo, ele poderia atuar como jornalista, como publicitário, como relações públicas, né? E a outra corrente, existe uma outra corrente que defende que não, que a habilitação jornalismo deve continuar, uma vez que a profissão de jornalista, a realidade da profissão de jornalista e até mesmo da formação é muito diferente da formação de um publicitário e da formação de um profissional de relações públicas. Gostaria de saber a sua opinião, Edgar, e a do Vitor sobre isso. Na verdade, existe um mal-entendido nisso aí. Quer dizer, não existe uma defesa de que tem que formar o comunicólogo, aquele que pode trabalhar em todas as áreas. Existe uma defesa, sim, do formação do comunicador social, e ele faz uma habilitação na sua área. E existe uma defesa de algumas universidades de fazer um curso de jornalismo específico. Então, você não vai estudar a teoria da comunicação, você vai estudar a teoria do jornalismo. Você vai estudar a história da comunicação, vai estudar a história do jornalismo. Então, no meu ponto de vista, isso limita muito, porque o comunicador é um comunicador social e tem que dominar todas as ferramentas e saber interagir com a sociedade. Não ser um técnico em jornalismo, dominar as técnicas jornalísticas, porque a gente não está numa área técnica exata. Então, esses cursos querem criar especificamente o curso de jornalismo, como a própria lei fala de formação de curso de jornalismo e comunicação, com habilitação em jornalismo. Quer dizer, essa questão do comunicólogo está mais além de cursos para formar pesquisadores, isso daí está meio descartado. Vitor? O que me preocupa é que essa visão que defende a comunicação é uma visão que em escolas sérias, como a FAESA, você não tem problema, a gente tem currículos bons, não sei. Numa escola, nas Unibans, nas Unipes, nas grandes picaretagens nacionais do sistema privado no Brasil,
esse novo conceito gera um ensino, quer dizer, que já é muito ruim, um ensino de péssima qualidade, na medida em que você permite que os cursos sejam cursos polivalentes, você mantém disciplinas comuns para 90% do curso com aulas, com alunos com turmas enormes, com aula com turmas de mais de 100 alunos, discutindo questões referentes à profissão. E eu queria até reafirmar, quer dizer, há um filme em cartaz já em São Paulo, no Rio, mas ainda não passou aqui, The Insider, o Informante, que é um filme extremamente interessante para esse nosso debate sobre a questão do campo da comunicação e a questão do campo do jornalismo. Quer dizer, o momento final, o momento central, crucial do filme, é quando duas pessoas dentro de uma mesma empresa de comunicação, discutindo como se comportar diante de um noticiário sobre a indústria do tabaco, diz, olha, infelizmente nós somos da mesma empresa, mas nós somos de profissões diferentes. Tá certo? Portanto, o jornalista a profissão do jornalista tem características básicas que definem o profissional. Vitor, vamos rapidinho, Edgar, também que nós temos participação aqui, a Beatriz Beck, da Praia de Santa Helena, ela faz uma pergunta para você, Vitor. Os graves erros de português que vemos nas matérias dos jornais locais são reflexo do ensino deficiente da UF? Eu vou estender também para o Edgar, porque nós já temos profissionais formados pela FAESA também atuando já nos veículos de comunicação, né? E realmente tem aparecido erros muito graves de português. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu acho que os erros da Gazeta são culpa, basicamente, das condições de trabalho na Gazeta. Quer dizer, na medida em que você não dá condições de trabalho para o profissional nenhum, um médico sem condições de trabalho, um enfermeiro sem condições de trabalho, qualquer profissional sem condições de trabalho não vai ter condições de trabalho. Evidente, o curso da UFES tem problemas. Evidente, o curso da UFES tem responsabilidade nos erros. Agora, atribuir uma relação direta entre o erro da Gazeta e o curso da UFES, eu acho que não dá. Rapidinho, eu queria lembrar uma fala do professor Nilson Lage, que trabalhou com o Vitor nessa comissão aí, de que o curso de jornalismo é o único curso de formação superior que te ensina a escrever. Nem o curso de letras faz isso. Letras ensina a ler. Então, o profissional de jornalismo, ele tem a obrigação de sair escrevendo bem. Ele estuda 4 anos como escrever. Pois é, nós temos, o tempo está esgotado, mas eu vou ler aqui rapidamente as 3 perguntas que chegaram. A Mariana Lagos, de Bento Ferreira, ela diz que a imprensa capixaba foge completamente do verdadeiro jornalismo. Segundo ela, os jornais não apuram, não investigam, limitam-se a reproduzir declaração ou releases, principalmente quando a matéria é do governo. Os repórteres não questionam as fontes. Pergunta o que vocês atribuem a isso. Infelizmente não dá tempo, mas é uma realidade para vocês? E eu queria dizer que, infelizmente, a imprensa capixaba não vem trabalhando como devia na produção de informação que a cidadania capixaba merece com relação às questões graves do crime organizado, do narcotráfico, das questões fundamentais que a sociedade teria o direito de ter acesso à informação. Pois é, infelizmente não temos tempo aqui de ler as perguntas do José Francisco de Jardim da Penha e do Lauro Silva de Maruípe. Eles fazem aqui observações um pouco diferentes, mas um pouco semelhantes também no contexto. O José Francisco fala que se a existência de apenas 2 jornais na capital não contribui para que a imprensa e até os futuros jornalistas tenham pouco espaço para praticar jornalismo. Não seria o caso. Nós temos jornais impressos diários. Nós temos televisão, nós estamos aqui fazendo jornalismo em nenhum dos 2 jornais. Bom, o Lauro Silva de Maruípe faz uma observação interessante. Diz que tem apenas 2 jornais, um terceiro para ser lançado, mas sempre pertencendo ao mesmo grupo empresarial. Ele diz que se isso não é um sintoma de uma empresa comprometida com grupos econômicos e políticos. Um outro debate bem interessante. Pode chamar a gente na próxima. Fica para um próximo debate. Vitor, obrigado. E Edgar, obrigado pela entrevista. Eu só queria convidar os telespectadores a visitarem a FAESA para verem as instalações insuficientes, como foi atribuído pelo MEC. Os alunos não gostaram nada disso. Ok, gente, não temos mais tempo. Eu agradeço a audiência e a participação de vocês. Lembrando que amanhã estaremos de volta a partir das 11h30 da manhã. Uma boa tarde, até lá.